Olá, meus queridos. Em 1986, Paul McCartney lança essa pérola, que muita gente não gosta, mas eu gosto bastante. Eu vou falar um pouquinho desse álbum bacana do Paul McCartney, Press to Play. Meu nome é João Moura, esse aqui é Beatles School, vamos lá. Lembrando a vocês, meus queridos, para, se puderem, tornar-se membros da Beatles School, ajuda muito, é pouquinho, mas ajuda bastante a manter aqui o canal sempre com uma boa de uma qualidade. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que hoje de manhã é sempre assim, né? Eu vou tomar meu café da manhã, eu acabo pegando um cerezinho para ouvir, e eu estava escutando. Esse aqui foi um presente da minha amiga Lucia McCartney, porque eu não tinha o CD, esse CD aqui, que é o CD, deixa eu pegar a luz aqui, ó, que ele não é aquela versão de 1993. Esse aqui é um CD dos anos 80, né? O Press to Play, o que vinha com três faixas bônus: Right Away, It's Not True e Tough on a Tightrope. Cara, é o seguinte, né? Qual que é a história desse disco? Esse disco, na verdade, ele foi o primeiro disco gravado nesse estúdio dele, né, cara? É o estúdio aí onde que ele gravou Free as a Bird, Real Love e todos esses vídeos que ele anda fazendo. Toda vez que ele tá dentro do estúdio ali, é ali, né, cara? Ali o The Mill, né, cara? E ele tinha acabado de construir porque o Paul, ele gastou uma fortuna pagando ao George Martin também, né, cara? E em outros estúdios. As gravações, por exemplo, do Tug of War, do Pipes of Peace e também do Give My Regards to Broad Street. Então ele pensou o seguinte, falou assim, pô, quer saber, cara, essa grana que eu tô gastando com estúdio, o George Harrison tinha seu próprio estúdio, né? Até o Ringo tinha seu próprio estúdio, porque o Ringo herdou, né? Ao comprar a casa do John Lennon, aquela casa branca do Imagine, ali em Ascot, o Ringo, porra, o John Lennon tinha um estúdio ali debaixo, né? E o Ringo, ele alugava aquela casa e alugava o estúdio para outras bandas e tal. Então o Paul achou que ele tinha um estúdiozinho pequenininho, em cima, não é no telhado, não, tá no andar de cima ali do prédio dele na MPL ali em Londres, né? Mas ele queria um estúdio bacana mesmo, fodão e tal, então ele constrói isso aí. Então o Press to Play foi o primeiro disco gravado ali, né? E ele queria um produtor, né? Ele queria um produtor e o Paul estava meio desanimado, né? Porque Tug of War foi um sucesso absurdo, né? E aí, Tchau Wings, né? Desde o McCartney 2, Tchau Wings, né? O Tug of War. O Pipes of Peace e o Give My Regards to Broad Street, esses três discos, eles têm uma coisa em comum, que é o adeus ao Danny Lane e a chegada do Danny Lane dos anos 80, que eu falo, da primeira metade dos anos 80, que era o Eric Stewart, do 10cc. Né? Ele estava lá, você pode ver ele no filme Give My Regards to Broad Street, mas pode vê-lo também nos vídeos lá do Tug of War e também no vídeo, por exemplo, So Bad, do Pipes of Peace, onde está o Paul, a Linda, o Ringo e ele, né? Então ele grava esse disco na primeira metade de 85, ele dá uma paradinha ali no verão ali e tal, ele deve ter ido viajar e tal, tal, tal. Quando foi outubro até dezembro, ele gravou e a Marilu ficou doida. Ele gravou o restante do álbum, né? Mas ele não lança esse disco em 85, ele vai lançar apenas em 86. Ele chamou um produtor, porque segundo o Paul, tem várias entrevistas do Paul no YouTube sobre esse álbum Press to Play, né? É engraçado porque quando eu era garoto, um dos primeiros documentários que eu vi na minha vida era o Paul contando sobre a vida dele, mas o documentário ele se baseava ali no Press to Play, né? Ele dando uma entrevista para um cara. Mas enfim, queridos, o que que tem nesse álbum, né? Primeiro eu vou falar dos vídeos, né? O Paul, vamos dizer o seguinte, o Paul tentou, né? Ele lançou um vídeo da música Press. Eu tenho aqui o maxi single. Ele não é raro, não. É uma coisa que toda vez que eu passava em algum sebo, eu encontrava esse disco. Toda vez. Tem aqui, né? E tem essa foto dele por trás. E é um maxi single bacana. Ela tem o disquinho do Paul aqui dentro, né? E sempre tive um carinho porque eu gosto da música Press. Porque, como eu já disse a vocês, eu já morei em Londres, né, cara? E ali na estação da Bond Street, também em Charing Cross. Mind the gap between the train and the platform. Né? O Paul fez os videozinhos ali no meio da galera no metrô ali, no Underground, em Londres, né, cara? E eu amo aquele vídeo, porque o Paul tá ali, cara, no meio do povão mesmo, e o povo reagindo ao Paul, né, cara? Eu adoro esse vídeo, se você não assistiu ainda, assista, né? Mas ele tentou ali mais ou menos uns
4 singles, né? Pretty Little Heads, né? Only Love Remains. Qual que foi o outro? Agora eu esqueci qual que foi a outra música. Não sei se Angry, não sei. Só que o Paul, ele não queria trabalhar sozinho, então ele chama o Eric Stewart para ele trabalhar. O Paul fala isso na entrevista. Ele queria trabalhar meio que como ele trabalhava com o John, né? Um na frente do outro. O Paul usa a expressão playing at each other, né? Um na frente do outro, ele tal, tal, tal. Coisa que ele faria daqui a alguns aninhos com o Elvis Costello, na época lá do Flowers in the Dirt. Então o Paul chama o Eric Stewart e tal. Mas o Eric Stewart meio que achou que seria meio que o co-produtor e tal, tal, tal. Aí o pé do frango azedou, Eric Stewart virou história. A gente nunca mais viu ele junto com o Paul, né? E ele chama um produtor foda na época, que tinha trabalhado com The Police, se não me engano, iria trabalhar com Genesis, o Hugh Padawan. Ah, eu sempre esqueço, né? É Padgan, eu acho que é Hugh Padgan, eu esqueci o nome dele agora e tal. E aí o Paul chama esse cara para poder trabalhar com o Paul, né? Tem uma história interessante que eu fiquei sabendo até hoje dessa história, que o Paul conta que uma vez ele estava no estúdio lá esperando o Hugh chegar, né? E aí ele chegou e esse Hugh Padagan vira pro Paul e fala assim, cara, eu tive um sonho. A noite passada eu sonhei que a gente lançou um disco, eu e você, nós lançamos o disco, e foi o pior disco da história da humanidade. Todo mundo caiu de pau e tal, e o povo viu aquilo ali como, né? Ih, caralho, o pé do frango começou a ficar verde, né? Então acabou que o povo meio que terminou o disco sozinho. Ele teve ali uma ajuda do Tony Visconti, né, cara, que já havia trabalhado com o Paul também, e ele também teve do Tony do Wildlife, Take It, Tony, né, que abre o álbum, né, cara. Então, ou seja, o Paul ele teve uns probleminhas ali. É um disco mais pesado, né? E ele é bem anos 80, né? O que pode, para muitos de vocês que estão assistindo aqui agora, achar, iu, né? Que merda, né? Ele tem aquela coisa daquela bateria eletrônica. O Paul o Paul chamou vários músicos de estúdio, inclusive o Carlos Alomar, né, e tal, que fez vários overdubs depois, para poder dar uma melhorada naquilo ali, né? Mas é um disco que eu considero pesado e ele é muito diferente dos outros três que eu chamo de praticamente gêmeos, né? Que é o Tug of War, Pipes of Peace e Give My Regards to Broad Street. Primeiro que os três foram produzidos pelo George Martin, né? Segundo que o Eric Stewart também estava nos três, né, cara? E outro que todos os três tiveram singles absurdamente populares. O Tug of War, além da música Tug of War, temos também Take It Away, temos também Here Today, né? Mas teve o grande hit, o grande mesmo, que foi Ebony and Ivory. Já no Pipes of Peace, a gente teve duas músicas ali que foram muitíssimo importantes. Primeiro, nós tivemos uma música com Michael Jackson, The Man, que eu adoro. Teve So Bad, com a música linda que o Paul canta em falseto e tal, mas teve o single Pipes of Peace que, bum, estourou a boca do balão e tal. Já em Give My Regards to Broad Street, nós temos ali diversas releituras de músicas dos Beatles, algumas músicas ali inéditas, músicas dos Wings também, como Silly Love Songs, mas algumas músicas inéditas, como Not Such a Bad Boy e No Values. Mas nós tivemos um grande hit que foi No More Lonely Nights, né, e tal. Então, quando passa todo o ano de 85 e a única coisa que saiu em 85, se eu não me engano, foi a música Spies Like Us, que o Paul deu essa música para um filme do Dan Aykroyd e do Chevy Chase, né? Um filmezinho que passava muito na sessão da tarde. É, Deve ter tido o nome de um espião, os espiões do barulho, alguma porra assim naquela época, né? Mas em inglês chamava Spies Like Us, né? E aí o Paul lança o disco, né? Como eu disse para vocês, teve vídeos, teve um vídeo de, se não me engano, Stranglehold, que nunca apareceu em outros lançamentos aí. Aquele McCartney Years, naquele DVD, eles não lançaram, não. Colocaram Pretty Little Head, que tem uma introdução de She's Living Home. De She's Living Home do Sgt. Pepper, não estou zoando, não. E tem ali Pretty Little Head, a música, né? Mas é um disco. Vou pegar o CD. Eu vou pegar o CD, que é mais fácil. Ele tá aqui, a minha antiga Copa de vinil. Cara, isso aqui é tão velho. Nossa Senhora, eu tenho esse disco há tantos anos, né? Deixa eu contar para vocês aqui. Primeiro que vale lembrar que em Angry, por exemplo, nós temos aqui
participação do Pete Townshend, do The Who, e também do Phil Collins, né? Mas a maioria das músicas, tirando o quê? Only Love Remains, Good Times Coming, Press, todo o restante do álbum é de McCartney e Stewart, com o Eric Stewart. Você vê que o cara realmente trabalhou com o Paul mesmo, né? E o Paul coloca aqui na contracapa como uma special contribution. Porra, special não, contribution pra caralho devia estar escrito aqui, né? Mas vamos às músicas, meus queridos. Stranglehold é uma música que eu gosto muito, né? Ela é bem rockzão, né? Stranglehold, depois Good Times Coming, já é uma coisinha, é uma junção de duas músicas, né? Feel the Sun e Good Times Coming. Então é uma, não é a minha, das minhas prediletas, não. Depois tem Talk More Talk. Cara, que cheiro diferente aqui. Ele chama toda a família, inclusive o pequeno James, né, para falar algumas frases. O John Hammond, que era o road do Paul, particular do Paul, né, e tal. Footprints é linda de morrer. Ela, se eu não me engano, tem uma história que o Eric Stewart contou numa entrevista que ele olhou do lado de fora ali, tava uma neve, né, cara? Aquela neve branca linda e um sol em cima, né? E tinha pegadas, footprints são pegadas, né? E a música começa com essa coisa bem. It's beautiful outside. Ele começa assim, né? Tá tão lindo lá fora, né? E tal. É uma música que eu gosto muito. Agora, terminando a primeira parte do disco, talvez, como muitos amigos meus falam, já vale por ter essa música, que é a música Only Love Remains. Ela tem aquela coisa, é o Paul piano. Ele canta If You Can Take Your Love Away From Me. É muito bonita. É a música talvez mais simples do álbum, né? Mas, segundo o Paul, ele fala que é pro público mais, né, mais apegado ao McCartney, né, cara? Então essa aqui é a música que tem a assinatura dele mesmo, né? O Paul ainda tinha aquela coisa meio jovial e o cabelo do Paul aqui de 85 para 86, ele tava começando a ficar branco. O Paul, se ele nunca tivesse tocado aquele cabelão dele, o Paul ele seria grisalho pra cacete naquela época que ele veio aqui no Brasil e já tava, né? Mas aí ele começou a pintar o cabelo desde então. Mas é nos vídeos de Press e de Only Love Remains que você vê que o cabelinho dele, que coisa, né? O Paul, aquele cabelo preto dele da época dos Beatles, dos Wings, aqui já estava indo para as cucuia, né? Mas o vídeo é maravilhoso. Eu adoro o vídeo de Only Love Remains, né? E depois o outro lado é Press Press, o single Press. Meus queridos, eu posso estar ficando maluco, mas eu acho que eu tenho aqui na minha coleção, que eu tenho uma coleção de CDs com todos os singles do Paul. Na verdade é um bootleg, né? Mas eles arrebanharam tudo quanto foi single, maxi single lançado nesse planeta do Paul, desde Another Day até, se eu não me engano, a época do Flaming Pie, todos os singles, sabe? E, cara, tem um CD só de singles do Press to Play, porque além de ter tido 4 singles, a música Press, ela teve assim, uns 5 ou 6 remixes, né? Então aqui no álbum tem um, mas do single é outro, do outro single, do single DJ, não sei o que é lá, papapá. Então é até interessante ficar vendo isso aí, mas tem muita gente que não gosta. Eu tenho um grande amigo meu, eu não vou dizer o nome dele, mas ele me falou isso na época do Orkut, né? Ele falou assim, uma música, uma música que começa com Darling, I love you very, very, very much. Não pode ser um disco bom. Porque é assim que começa a música Press, né, cara? Mas eu gosto dela, desculpa, eu tenho aquela coisa. Toda vez que eu fui em Londres, eu coloquei o headphone e fiquei escutando a música dentro do metrô, né? Depois nós temos Pretty Little Head, que é uma música que eu gosto bastante. Move Over Buska. Buska são aqueles caras que ficam no metrô de Londres, tocando ali, cara, eles abrem lá o case de guitarra deles, lá, de violão, saxofone, o diabo que for, né? Para as pessoas jogarem ali uma graninha, né? E Move Over sai pra lá, né? Move Over Buska, né? Se não me engano, não, eu posso estar enganado. Eu não sei se é Stranglehold ou Move Over Buska, que tem um vídeo numa coisa meio México. Agora eu esqueci, porque esse vídeo eu tenho ele num DVD pirata aí, aqui em casa, né, cara? Ele nunca foi lançado, eu acho que oficialmente, né? Mas quando vier aí o Press to Play, se ele vier num box de luxo, né, com certeza vai ter. O Paul ele pode preparar um outro CD só com um Press, né, cara? Vocês vão ver se isso não vai acontecer. Temos Angry com o Pete Townshend aqui, que é maravilhosa, e However Absurd.
Cara, parece que é uma música que fugiu lá do Magical Mystery Tour. É uma música que eu simplesmente adoro. Ela tem algumas coisas meio loucas nela. É um disco que eu gosto muito, né? Mas como eu disse a vocês, depois, na segunda versão do Press to Play, que foi o The McCartney Collection de 1993, se eu não me engano, foi ali que tinha Once Upon a Long Ago e também Spies Like Us, né? Cara, Spies Like Us não tem aqui nesse primeiro CD, a primeira versão em CD, né? Mas então, quando eles colocam como faixa bônus músicas como Once Upon a Long Ago, que diz a lenda que era para ter sido um dueto com Freddie Mercury, mas o Freddie não pôde. Isso não é mentira, não. Há uma história sobre isso aí, mas o Freddie estava ocupado na época, em 87, eu não sei nem em que condições o Freddie estava fisicamente, mas como ele gravou o Miracle e depois o Innuendo, eu acho que acho que não teria problema ele gravar com o Paul, não, né? Acho que a doença já não tinha afetado ele tanto assim em 87, né? Mas enfim, meus queridos, eu não gosto muito de Once Upon a Long Ago como faixa bônus desse álbum, porque eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Porra, é doido. É uma coisa você pegar uma música do Sgt. Pepper, né, de 67, né, e colocar como faixa bônus do Rubber Soul. Você fala, porra, é essa, cara? Ou do Help. Você fala, que é isso aqui? Sabe, é uns troços que não combinam, mas enfim, né, eles devem saber o que eles estão fazendo. Mas essa é a história do álbum. Meus queridos, eu sei. Na listagem da galera, as pessoas colocam como os piores discos do Paul McCartney, eles colocam Wildlife, pasmem, Wildlife, que eu amo de paixão, né? Eles colocam também, há um entendimento geral de que o Press to Play ele seria a pior coisa que o Paul McCartney já lançou. Ah, vocês vão me desculpar, meus queridos, tem coisa aí, essas músicas eruditas do Paul, eu sei que é outra coisa, música eletrônica, Fireman, aquelas coisas, eu sei que não é muito ali a carreira do Paul. A gente está falando dos discos que a gente conhece como discos do Paul McCartney, que foram feitos para ser sucesso e por acaso não foram. Então, tá, é o caso do Press to Play. Se eu não me engano, ele chegou em 20º lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra um oitavo, alguma coisa assim. Não é ruim não, né? Não é ruim não, mas ele é o último álbum. Não, ele já saiu ele volta para EMI, né? O Paul ele passou um tempo na Columbia, se eu não me engano, desde o Back to the Egg até o Give My Regards to Broad Street. Eu posso estar enganado, mas eu acho que era o primeiro álbum que ele volta a EMI, né? Mas meus queridos, da Parlophone, tanto é que ele tem até um símbolo da Parlophone aqui embaixo, aqui, ó, né? Agora, é um disco que eu particularmente, é aquela coisa, né? A gente é McCartney maníaco, né? A gente gosta de qualquer coisa. Não, eu não gosto de qualquer coisa. Eu não escuto Liverpool Oratório, aquele ético, meu, sei lá, é um disco que eu tenho, mas eu prefiro aquele Standing Stone, né, que tem umas músicas do Paul, músicas famosas, mas orquestradas, se não me engano é esse disco e tal, até que eu gosto, mas eu não gosto muito dessas coisas eletrônicas que o Paul fez. Eu tenho CDs por puro completismo lá, como o Electric Arguments, por exemplo, muita gente gosta. Eu já tentei ouvir aquele disco 1000 vezes, né, cara? Então, mas eu ainda vou dar chances, né, porque eu sempre mudo de opinião, né? E agora o Press to Play, ele tem uma coisa que eu não consigo vê-lo como um álbum ruim, né? E eu acredito até que futuramente ele vai ser redescoberto, né, por pessoas, né, que vão olhar para um Paul McCartney no meio dos anos 80. Eu acho assim, parece, entrou para a história como um álbum, como se ele tivesse meio perdido, sabe? Parece que ele se reencontra no Flowers in the Dirt. Mas vale lembrar que tem um troço no meio do Press to Play e o Flowers in the Dirt, que é o álbum russo, né? O Back in the USSR, né, cara? Que tanto em CD quanto em vinil, né, cara? Mas são músicas, são rock and roll, é tipo Run Devil Run, caso vocês não conheçam, são dois discos do Paul só de rockzão, né? Dos anos 50, 60 ali que ele gostava. Então o Press to Play, ele é um álbum que ele parece que ele tá perdido na discografia do Paul. Porque o Flowers in the Dirt e o Off the Ground, eles meio que ficaram como álbuns de turnê, né? Flowers in the Dirt, porra, turnê. Off the Ground, porra, turnê, né? E quem tava no meio, por exemplo, aquele Unplugged dele no meio, né, cara, ele meio que faz parte daquele um disco ao vivo e tal. O Press to Play é um disco de estúdio que foi feito com uma intenção de ter sucesso, né? Only Love Remains é um musicaço, ela não fica atrás de
de No More Lonely Nights, ou Pipe of Peace, ou Ebony and Ivory, mas é um disco que, no geral, eu não sei se foi aquele ano, entendeu? O New Wave tava meio acabando e tiraram proveito daquilo ali e tal, mas é um período que eu pontuei minha vida inteira. Eu tô falando em relação a sucesso, tá, meus queridos? Porque Flaming Pie, lá na década de 90, é maravilhoso. Chaos and Creation é maravilhoso. Até o Memory Almost Full, o Driving Rain, o New. Tem gente que desce o pau no Egypt Station. Todos eles são álbuns muito, muito, muito bons. Se você não gosta, o problema é teu, mas eu gosto pra caramba. Então, qual que é o problema do Press to Play? Eu acho que o Press to Play ele ficou solto na discografia do Paul. Porque nós tivemos sucessos absurdos. E o Paul foi um período ali de 85 até 88, quando ele se junta com Elvis Costello para poder criar o que seria o Flowers in the Dirt. A impressão que fica é que o Paul ficou perdidinho, né? Ele ficou perdido naquela vida. Talvez um impacto da morte do John Lennon. Logo depois da morte de John Lennon, ele veio com um sucesso atrás do outro. Em 82, em 83, em 84. Parece que a porrada que ele levou dos críticos por causa do Give My Regards to Broad Street, o filme, parece que o homem ficou meio zonzo, né? E aqui parecia. Mas ao mesmo tempo, quanto mais eu estudo sobre o Press to Play, mais eu vejo que a gente realmente não sabe muita coisa da vida pessoal do Paul naquele momento. Cara, ele era um cara que ele já tinha chegado aos 40, ele não precisava provar mais nada a ninguém, e ele falou assim: vou fazer algo diferente. Você não pode culpar o Paul por tentar fazer algo diferente, sair daquele pop do Pipes of Peace, do My Regards to Broad Street e do Tug of War, né, cara? Se fosse assim, não teríamos o McCartney 2, que também é uma tentativa de fazer algo diferente. Mas o Press to Play, diferentemente do McCartney 2, o McCartney 2 foi um disco, ele quase não foi lançado, né, cara? É mais uma brincadeira do Paul. Mas o Press to Play era uma tentativa de fazer algo diferente, mas sim, na busca de que fosse um sucesso. Não foi. E ele acabou sendo relegado, e até o próprio Paul McCartney, infelizmente, fala que talvez seja o seu pior álbum. É um disco que nem teve o Press to Play, junto com London Town, o Back to the Egg. Eu acho que são os únicos discos de carreira de músicas escritas por McCartney que não receberam um box de luxo ainda, né? Todos os outros, McCartney, Wildlife, Band on the Run, Red Rose Speedway, Speed of Sound, mais o que? Venus and Mars, Tug of War, Pipes of Peace, McCartney 2, né? Então, é o Press to Play e o Give My Regards to Broad Street e o London Town e o Back to the Egg. Se não me engano, são esses 4 discos que não receberam. Ah, não, e o Off the Ground. Eles não receberam ainda o seu box super de luxo, né? Mas aí, eu sempre falo com vocês que do Flaming Pie para frente, eu chamo de McCartney moderno. Vou até fazer um vídeo sobre isso depois, né? Dos discos modernos do Paul. Porque para mim eles são extremamente competentes, absurdos, legais pra caramba e tal, mas não teve um sucesso que vai tocar na rádio pra cacete, entendeu? Não teve nada disso, né? E parece que o Press to Play, ele precede essa coisa, né? É um disco legal, muito bem tocado, competente, papapá, mas eu aconselho você, McCartney maníaco, né? A sentar um pouquinho, pega lá no Spotify, caso você não tenha, escuta, talvez você goste, hein? Talvez você goste. Ouso dizer que o Press to Play é melhor que muito disco que o pessoal coloca em lista aí de top o cacete a 4. Um abraço e se cuide.